tema escolhido pelo nosso grupo foi de imunoterapia para alergias e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. A alergia, ela é uma condição muito comum na nossa sociedade e a gente consegue ver uma prevalência muito alta na população. E devido a essa prevalência, foram criados vários tratamentos para poder ajudar a aliviar os sintomas. A imunoterapia, por exemplo, é um desses tratamentos. Mas antes da gente falar da imunoterapia, no geral, o que a gente deve saber sobre o processo alérgico? O processo alérgico, ele é um mecanismo imunológico, ou seja, ele é uma resposta imunológica e ele é mediado através de anticorpos do tipo IgE. Nós temos 4 tipos diferentes de hipersensibilidade, sendo a 2, a 3 e a 4 um pouco mais importante. A hipersensibilidade do tipo 1, ela é mais imediata, ela ocorre na hora, você costuma ver as reações dela. Já a hipersensibilidade do tipo 2, por exemplo, você consegue ver de 5 a 8 horas depois. E a sua resposta normalmente é mediada por anticorpos do tipo IgG e IgM. Já na hipersensibilidade do tipo 3, normalmente a gente consegue notar os sintomas após uma infecção recente do paciente, onde ele teve que criar uma resposta imunológica para combater aquela infecção com que ele estava. E aí, a partir disso, foi criado muito antígeno, levando à formação de imunocomplexos. E esses imunocomplexos, em seguida, eles se ligam a estruturas que eles não deveriam, como normalmente a gente consegue observar na artrite. Já a hipersensibilidade do tipo 4, ela é mais tardia. Normalmente a gente consegue observar ela em pessoas que fizeram transplante de órgão, por exemplo. E a terceira, ao contrário do que todo mundo pensa, é que na maioria das vezes a nossa reação alérgica, ela não acontece no primeiro contato com o antígeno. Isso porque a reação alérgica, ela precisa ter anticorpos do tipo IgE, grudado na parede dos nossos basófilos. E esses anticorpos, eles só vão ser produzidos a partir do contato com o alergênio, ou seja, quando a gente tem uma reação alérgica, é porque aquele alergênio se ligou naquele anticorpo específico que a gente já tinha. E é aí que a gente tem os sintomas. Porque quando essa ligação ocorrer, junto com ela também vai ter a desgranulação do nosso basófilo. E aí, por essa desgranulação do basófilo, a gente vai ter a liberação de histamina, que fica lá dentro quietinha. E a histamina ela é responsável pelos nossos sintomas de alergia. Ou seja, a ligação ocorre, o basófilo desgranula, libera histamina e a gente tem a reação da alergia. Lógico que pode ocorrer de termos primeiros contatos com certos alergênicos e a gente tem a reação alérgica. Mas quando isso acontece, é porque a proteína desse alergênio que a gente viu, provavelmente ela é muito parecida com uma que a gente já tinha visto antes. Aí realmente pode ser que aconteça. Então, depois da gente falar um pouquinho só sobre a reação alérgica, como será que essa imunoterapia foi criada? A imunoterapia específica para tratamento de doenças alérgicas respiratórias, ela foi introduzida na Inglaterra pelos pesquisadores Leo Hardinon e John Freeman, em 1911. Nessa época, tinha uma doença muito comum na Inglaterra, que era chamada de febre do feno. E essa doença, ela apresentava sintomas muito parecidos com a da alergia, como, por exemplo, muita secreção, obstrução nasal, espirros, entre outras coisas. Então, os pesquisadores, eles começaram a injetar doses crescentes de extrato de pólen nos pacientes acometidos pela febre do feno. E aí, a partir disso, eles começaram a observar uma acentuada queda dos casos, dos sintomas clínicos daqueles pacientes. Então, no século XX, inicialmente, né, foram utilizados essas injeções de extratos alergênicos, no caso do pólen, para poder tentar reduzir essas reações alérgicas nos pacientes. Nos anos 70, a imunoterapia ela ficou um pouco mais refinada, podemos dizer assim, porque ela utilizava extrato purificado de alergênio e não mais aquele extrato do pólen puro. E o método de administração ainda era por injeção. Já nos anos 80 e 90, a gente começou a ver a imunoterapia sublingual, que ela começou a ganhar muito destaque porque ela era mais conveniente, ela era mais segura do que aquela por injeção. E aí as pessoas recebiam pequenas doses daqueles extratos alergênicos debaixo da língua. Aí, a partir dos anos 2000 até a atualidade, até surgir novos estudos e novas pesquisas sobre,
A gente teve um avanço muito significativo, porque a gente teve um avanço na imunologia. E aí, a partir desse avanço, começou a ser desenvolvido mais tratamentos para alergia. E isso inclui o uso de componentes específicos de alergênio. Em vez da gente usar extratos, hoje em dia a gente usa componentes específicos de certos alergênicos. E aí torna a imunoterapia um pouco mais direcionada e um pouco mais eficaz. Então a gente vê que a imunoterapia ela foi criada para causar uma tolerância clínica aos alergênios específicos para aquele paciente, dando uma resposta imunológica melhor para que a pessoa tenha uma condição melhor de vida. E essa terapia ela vai consistir na aplicação regular e progressiva desses extratos alergênicos e em doses crescentes ou concentradas ao longo de um período de tempo. Na imunoterapia, a gente tem duas formas de aplicação, sendo ela sublingual, que pode ser realizada em casa, e ela ocorre por meio de gotas colocadas embaixo da língua. E a gente tem duas fases: a de indução, que dura mais ou menos 3 a 4 meses, e em seguida a fase de manutenção. E aí, nessa fase de manutenção, a aplicação pode ocorrer diariamente ou 3 vezes por semana, durante o período de 1 a 5 anos, que é o tempo que dura o tratamento. A gente também tem as injeções subcutâneas, que são divididas em fase de indução e de manutenção também. E nessa fase de indução, são administrados doses crescentes de alergênios. E essas aplicações elas devem ser realizadas semanalmente. Já na fase de manutenção, o paciente ele mantém a dose por um longo período de tempo. Só que aí o seu intervalo ele vai variar de 4 a 8 semanas entre cada aplicação. Seguindo agora a explicação sobre os tipos de alergia, nós vamos iniciar explicando sobre as alergias cutâneas. Elas se caracterizam, por vermelhidões na parte cutânea da pele e coceira intensa. As suas causas, também como explicado dentro de sala de aula, elas podem variar muito, principalmente relacionada ao contato com ácaros, alimentos, medicamentos, picadas de inseto, látex, relacionada a luvas, preservativos de forma geral, pólen, além de mudanças climáticas e situações de estresse. Então, todos esses fatores vão acarretar para que esse indivíduo possa acabar desenvolvendo, alergias cutâneas. Dentro da imunoterapia, nós podemos citar dois exemplos de alergias cutâneas, onde nós teremos um grande uso, da imunoterapia para o tratamento. Nós vamos citar a dermatite atópica e as picadas de insetos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a dermatite atópica, como eu havia citado no slide anterior. Ela vai ser comumente chamada de eczema, é uma inflamação crônica e pruriginosa nas camadas superficiais da pele. A dermatite atópica ela é uma das doenças de pele mais comuns, particularmente em crianças que vivem em áreas urbanas ou países de alta renda. A cada ano, até cerca de 10% dos adultos e 20% das crianças são diagnosticadas com dermatite atópica. Então, a gente pode defini-la, como uma doença genética, crônica e não contagiosa, que se caracteriza por deixar a pele seca, avermelhada e ressecada. Ela também pode causar o surgimento de crostas, erupções e feridas, que vão causar essa coceira intensa no paciente, igual a gente consegue observar na imagem do slide. Os médicos, chegam a esse diagnóstico, o diagnóstico ele é feito com base na aparência da erupção cutânea e nos históricos médicos, pessoal e familiar, desse indivíduo. A alergia cutânea voltada, para a picada de insetos, ela vai ser considerada uma reação alérgica que se manifesta após a picada de insetos. Nós podemos citar formigas, mosquitos, abelhas, carrapatos, pulgas, abelhas, pernilongos, mosquitos. Todos esses insetos, podem causar essas alergias. As manifestações, elas podem ocorrer devido à hipersensibilidade do paciente, à saliva desses animais ou ao veneno injetado durante a picada. Também conhecida como estrófilo, é caracterizada por lesões na pele, com surgimento de bolinhas sobre a área avermelhada. Então, essas feridas, elas são características, Então, igual a gente está vendo aqui nas imagens, e a partir daí a gente consegue trazer um melhor tratamento para o paciente, verificando qual foi o inseto e o veneno, que tenha sido injetado a partir da picada desse inseto no paciente.
A alergia respiratória, ela vai corresponder a uma resposta exagerada do sistema imunológico, ao contato com substâncias externas que afetam as vias aéreas e o sistema respiratório como um todo. Nós podemos citar a rinite alérgica, asma e sinusite, que afetam cerca de 30% da população mundial. As principais causas, né, dessas doenças são os alérgenos presentes no ambiente, como ácaros da poeira doméstica, pelos de animais e fungos. Podemos citar também substâncias químicas relacionadas ao trabalho e fatores genéticos, que também desempenham um papel importante no desenvolvimento destas alergias respiratórias no indivíduo. A alergia alimentar pode ser caracterizada como uma reação alérgica a um determinado alimento. Elas podem ser graves se não forem diagnosticadas e tratadas precocemente. Os sintomas iniciais, eles incluem erupções cutâneas, coceira, náuseas e diarreias após a ingestão de um determinado alimento. Alguns alimentos comuns que podemos citar que podem desencadear a alergia incluem ovos, trigos, amendoins, frutos do mar e também frutas secas. É importante ressaltar que as reações alérgicas aos alimentos, elas podem ser graves, incluindo também uma reação anafilática que pode ameaçar a vida do paciente. Então, é muito importante o diagnóstico e também esse acompanhamento em relação ao alimento que esse indivíduo tem esse processo alérgico. A alergia, né, aos medicamentos, ela pode ser definida como uma reação anormal do sistema imunológico contra o medicamento que o nosso organismo passa a considerar prejudicial, quando na verdade não deveria ser. É definida também como uma reação adversa do organismo após o contato com substâncias presentes nos remédios. O sistema imunológico, ele reage a essa medicação e começa a produzir anticorpos para eliminar a substância do corpo, resultando em uma reação de hipersensibilidade imunológica, também conhecida como alérgica. Os sintomas, eles podem surgir poucos minutos após a administração do medicamento, seja por via intravenosa, oral ou tópica. Bem, pessoal, seguindo aqui as nossas explicações sobre imunoterapia alérgica, eu vou falar sobre os testes, né? São os exames e a vacina, né? Sendo que nem todo paciente que tem alergia, né, pode fazer uso do tratamento com a vacina. Então, a gente tem que especificar aqueles alérgicos e não alérgicos. É onde a pessoa é alérgica se ela foi exposta a algum alérgeno e com isso desencadeia o processo alérgico, por exemplo, a exposição à poeira, a pelo de gato, de cão, a ácaro, pólen, né? E as pessoas não alérgicas é quando elas sentem o nariz entupir, espirra, com a exposição de cheiro forte, como perfume, produtos de limpeza, tinta, verniz, né? E somente os pacientes alérgicos podem fazer uso do tratamento com vacina, porque assim eles obtêm um resultado melhor para aquele tipo de alérgeno, né? Com redução dos sintomas ou então até mesmo a cura, né? Dependendo de cada caso de paciente. Então, existem testes que são realizados pelo exame de sangue ou teste cutâneo, como o Pink Test e o ELISA, que vai ser explicado pelo Bruno nos slides mais à frente, que dependendo do resultado do exame, desenvolve-se uma vacina para cada tipo de alérgeno que o paciente tem. Então, precisa ser exposto a um alérgeno para que consiga fazer uma vacina específica para cada paciente, né? E como é o funcionamento dessas vacinas, né? Existem as vacinas sublinguais, que são ministradas de 3 a 6 vezes por semana, né? Onde o paciente é dessensibilizado mediante a exposição do alérgeno específico, né, que é realizado através dos testes de exame de sangue ou cutâneos, ou então ELISA, né, onde há diminuição ou cessando a reação alérgica àquele alérgico específico, né, que foi detectado
pelos testes que eu expliquei no slide anterior. Então, as crises alérgicas vão reduzindo com 6 meses de tratamento, mas só que é um tratamento muito longo, é um tratamento de no mínimo 3 anos. E em que há o abandono muito grande dos pacientes que veem que ocorre a melhora inicial, mas que se abandonar o tratamento, ele vai voltar ao processo alérgico todo novamente, né? Por exemplo, um paciente que ele trata fazer imunoterapia por 1 ano. Então, ele vai ter mais 1 ano sem as crises alérgicas. Se ele faz por 2 anos, então ele vai ficar bem por mais 2 anos. Agora, se ele seguir o tratamento direitinho por 3 anos, ele terá uma melhora de 5 a 10 anos, ou então até mesmo a cura, né? Dependendo de cada caso de paciente. Então, melhora a sua qualidade de vida, reduzindo a quantidade de antialérgicos que ele ingere diariamente, né? Reduzindo também os efeitos colaterais desses antialérgicos. Então, é muito importante a realização de anamneses e exames para que seja feito um tratamento padrão ouro, né? Para cada cliente, para cada tipo de alergia e de acordo com cada caso dos pacientes, né? O ELISA representa uma técnica sorológica crucial que se utiliza de reações antígeno-anticorpos para detecção, valendo-se de reações enzimáticas. Este método versátil possui diferentes modelos, todos centrados no emprego de anticorpos como reagentes fundamentais. Nos ensaios imunoenzimáticos, enzimas são habilmente associadas a um dos reagentes para possibilitar a identificação precisa da presença de antígeno ou anticorpos no espécie clínico. O processo revelador é desencadeado pela geração de cor, uma resposta visual à interação específica entre antígeno e anticorpo. Para materializar essa revelação, um substrato enzimático e uma substância cromogênea são adicionados ao sistema. A ocorrência de uma reação positiva é indicada pela manifestação da cor, oferecendo uma clara evidência da presença dos componentes imunológicos de interesse. No contexto do ELISA, 2 enzimas frequentemente empregadas como marcadores destacados são a peroxidase e a fosfatase alcalina. A escolha entre estas enzimas depende da natureza do estudo e das necessidades específicas do ensaio, proporcionando flexibilidade e adaptabilidade a diferentes contextos de pesquisa e diagnóstico. O ELISA, portanto, permanece como uma ferramenta robusta e eficaz nas investigações biométricas, oferecendo uma abordagem precisa e sensível para a detecção de agentes imunológicos relevantes em diversos cenários clínicos e laboratoriais. No revestimento, no início do ELISA, o antígeno-alvo é aplicado na superfície de uma placa de microtitulação. Essa etapa é crucial, pois permite que o antígeno se fixe à placa, tornando-a sensível à presença de anticorpos específicos. Em seguida, ocorre o bloqueio. A placa é bloqueada com uma solução contendo uma proteína inerte. Esse bloqueio é essencial para evitar a ligação de outras proteínas à placa, minimizando, assim, o risco de resultados falsos positivos. Em seguida, ocorre a adição da amostra. Uma amostra contendo os anticorpos é adicionada à placa e incubada. Se anticorpos específicos para o antígeno-alvo estiverem presentes na amostra, eles se ligarão ao antígeno previamente fixado na placa. Após isso, ocorre a lavagem. A placa passa por uma lavagem para remover qualquer anticorpo não ligado, garantindo assim a especificidade na detecção. Logo após, ocorre a adição do anticorpo secundário. O anticorpo secundário, específico para anticorpo da espécie de origem da amostra, é introduzido na placa. Este anticorpo secundário está conjugado a uma enzima, como a peroxidase.
amplificando o sinal de detecção. Após isso, ocorre novamente outra lavagem, para eliminar o anticorpo secundário não ligado, mantendo assim a especificidade do ensaio. Logo, isso é adicionado outro substrato. A enzima ligada ao anticorpo secundário converte o substrato em um produto colorido ou fluorescente. Por fim, ocorre a leitura. A intensidade da cor ou fluorescência gerada é medida em um leitor de ELISA. Quanto maior a intensidade, maior a quantidade de anticorpos presente na amostra, fornecendo informações valiosas para diagnóstico ou pesquisa em questão. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alice e eu vou explicar a parte do trabalho que fala sobre o mecanismo geral para alergias. Aqui nós vamos focar mais na parte imunológica, ou seja, como o nosso sistema imunológico reage com exposição a alérgenos. A primeira reação que nós temos é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, também uma reação alérgica. Essa reação de hipersensibilidade vai resultar de uma interação entre alérgenos expostos no meio externo, alérgenos ambientais, com antígenos IgE específicos, que estão no nosso sistema imunológico, que vão se ligar a mastócitos e basófilos e vão liberar mediadores inflamatórios, causando a inflamação, o que vai gerar a alergia. Explicando para vocês um pouco sobre a imagem que nós temos no primeiro slide, aqui nós temos um alérgeno, um antígeno, sendo primeiramente exposto a uma APC, que é uma célula apresentadora de antígenos. Essa APC, ela vai fagocitar aquele antígeno, aquele alérgeno, se ele for proteico, vai triturá-lo dentro do seu fagossom, dentro do seu organismo, e vai expor um pedaço dele no seu MHC, que fica na sua membrana. O MHC vai apresentar essa célula a outra célula chamada de células B, E essa célula vai produzir anticorpos que vão se grudar nas membranas de mastócitos ou de basófilos. Esses anticorpos são os chamados imunoglobulina E, ou IgE. Esses IgEs, eles vão grudar, sensibilizando os mastócitos e os basófilos. Essas células que eu citei anteriormente, os basófilos e os mastócitos, no seu interior possuem grânulos. Esses grânulos são formados de histamina e de alguns mediadores inflamatórios também. No primeiro contato, nós temos apenas uma sensibilização. Se eu tiver uma reexposição, como citado na figura, ou uma segunda exposição, pode ter essas duas formas de falar, esse mastócito ou esse basófilo, ele não será apenas só sensibilizado, e sim será desgranulado, vai sofrer um processo de desgranulação, liberando os grânulos do seu interior para o seu meio exterior. Esses grânulos contêm outros mediadores químicos, como leucotrienos, histamina, como eu falei, e vários outros mediadores químicos que vão ser liberados do nosso organismo, causando inflamação. Outra reação do nosso sistema imunológico frente a um antígeno, a um alérgeno, é a inflamação crônica. Isso vai envolver, como eu já expliquei anteriormente, a ativação de algumas células, como células apresentadoras de antígenos, que são as APCs, linfócitos T e linfócitos B, ou células B e células T, e algumas outras células inflamatórias, e que liberarão citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, como IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13, que vão estimular a produção de imunoglobulina do tipo E, a IgE, a ativação de eosinófilos e também a hiperresponsividade brônquica.
Essa hiperresponsividade brônquica também pode ser chamada de hiperreatividade brônquica, que se trata de uma resposta broncoconstritora nos bronquíolos dos pulmões, que é uma constrição exagerada a estímulos que em situações normais não seriam causados. Na imagem abaixo, nós temos macrófagos e nós temos também a ativação desses macrófagos, que vão gerar o recrutamento de leucócitos e o processo inflamatório. E também nós temos a liberação de mediadores inflamatórios, como citado anteriormente, como IL-17, que recruta os leucócitos também para gerar a inflamação e a reação alérgica no nosso corpo. Algo também muito visto, percebido imunologicamente falando em pacientes atópicos é a deficiência de células T reguladoras, que são as Treg. Geralmente, esses indivíduos atópicos, eles têm essa redução de células T reguladoras. Elas são as responsáveis por manter a homeostasia do sistema imunológico e também controlar a resposta alérgica, suprimindo-a. Essas células Treg, elas produzem citocinas imunorreguladoras, como IL-10 e TGF-beta, que vão induzir os indivíduos a tolerar certos alérgenos. E como essas pessoas têm respostas exageradas, por isso nós chamamos de indivíduos atópicos, nós percebemos essa deficiência de células Treg no seu sistema imunológico para gerar essa imunorregulação, essa homeostasia do seu sistema imune, e por isso eles têm essa reação muito exagerada a certos alérgenos, pois não existe essa tolerância que é induzida pela Treg. Tá bom, agora a gente sabe como que a reação alérgica ocorre e como ela influencia diversos mecanismos no nosso sistema imunológico. E a imunoterapia para essa alergia? Ela seria viável? A famosa vacina para alergia? Sim, gente, a imunoterapia ela é extremamente viável quando administrada em pacientes atópicos, porque ela gera diversas mudanças no nosso sistema imunológico que eu vou apresentar para vocês agora. A principal função da imunoterapia para alergia é a produção de anticorpos bloqueadores. Ela vai estimular a produção de anticorpos como IgG, IgA, IgG, imunoglobulina G, e IgA, imunoglobulina A, que é um anticorpo de mucosa. Esses anticorpos, eles vão se ligar aos alérgenos, aos antígenos, e vão impedir que eles se ativem, que eles ativem, na verdade, a imunoglobulina E. Porque, como citado nos primeiros slides, a IgE ela é responsável pela inflamação, Ela é responsável pela reação alérgica em si. Então, esses IgGs e os IgAs vão se ligar, aos basófilos e aos mastócitos, impedindo que as IgEs se liguem e se ativem, gerando a reação pró-inflamatória. E a imunoterapia ela também tem a função de reduzir esses níveis de IgE no organismo, porque vai trazer uma diminuição da produção deles pelas células B. Também faz a redução da reatividade de mastócitos e de basófilos, que são aquelas células que o IgE vem e gruda nelas. Por quê? Porque vai diminuir a expressão de receptores da membrana de mastócitos e basófilos para a imunoglobulina E, que é responsável pela liberação dos mediadores inflamatórios, como a histamina, como os leucotrienos e outros vários mediadores que causam inflamação no nosso corpo. E com isso, a imunoterapia ela vai reduzir a inflamação e os sintomas alérgicos nas vias aéreas quando a alergia for respiratória. Então, uma opinião minha, se eu fosse resumir a imunoterapia em uma única palavra, eu diria que ela serve para
desinflamar o nosso corpo, né? Porque o IgL causa inflamação, que ativa uma cascata gigante de inflamação no nosso corpo, com vários mediadores pró-inflamatórios. A imunoterapia vem principalmente para desinflamar e assim controlar a reação alérgica. E a imunoterapia, gente, ela é extremamente versátil. Ela não apenas produz anticorpos bloqueadores e reduz a reatividade de mastócitos e basófilos, como também ela modula algumas células T. Por quê? Porque ela vai induzir um desvio de perfil de TH2, que é pró-inflamatório, para o perfil TH1, que é anti-inflamatório. Isso, gente, principalmente em alergias do sistema respiratório. Além disso, a imunoterapia também vai aumentar a reatividade, né, a atividade das células Treg, que são as células T reguladoras, que são responsáveis pela homeostasia, pela imunorregulação do nosso sistema imunológico. E vão suprimir a resposta imune exagerada aos alérgenos que pacientes atópicos têm. Outro mecanismo da imunoterapia para alergia, que eu achei muitíssimo interessante, é a indução de apoptose, que seria a morte programada de algumas células. Ela vai tornar as células TH2 mais susceptíveis à morte celular programada. Ela vai eliminar as células que produzem citocinas inflamatórias, como IL-4 e IL-5, assim que elas tiverem contato com o alérgeno. Elas vão se matar, entre aspas. Agora, só fazendo uma recapitulação do que eu disse nos primeiros slides sobre a desgranulação do mastócito. Nessa imagem, nós temos uma foto retirada do site do Biorender, uma foto produzida pelo Biorender, e que nós achamos na internet quando pesquisávamos sobre o trabalho. Nessa foto, nós temos a sensibilização e a desgranulação do mastócito pela imunoglobulina E, a IgE, né? O anticorpo IgE. Primeiro, nós temos um mastócito íntegro, com vários receptores para IgE na sua membrana e alguns anticorpos IgE grudados nesses receptores, sensibilizando esse mastócito. Poderia ser também um basófilo, mas no caso da figura é um mastócito. Nós vemos dentro do mastócito várias bolinhas roxas escuras, que são os mediadores pró-inflamatórios, né? Que contém histamina, leucotrienos, entre outros mediadores inflamatórios. Na outra parte da figura, nós temos a ativação dessa célula mastócita, que vai estourar, literalmente ela vai lisar, liberando os seus grânulos para o nosso organismo, causando a inflamação. Mas isso só acontece numa segunda exposição, quando o antígeno vem e se liga aos IgEs que estão ligados à membrana do mastócito ou do basófilo. E fazendo novamente uma recapitulação, nessa outra imagem nós temos a reação alérgica acontecendo. Como eu expliquei no primeiro slide, nós temos a primeira exposição aos alérgenos, as células B, que irão produzir os anticorpos IgE, que irão sensibilizar os mastócitos ou os basófilos grudando na sua membrana. Numa segunda exposição, numa sucessiva exposição ao mesmo antígeno, isso é muito importante de ser lembrado, que tem que ser ao mesmo antígeno, esses antígenos irão grudar nos IgEs que já estão sensibilizando aquela célula. E com isso, vai haver a lise do basófilo ou do mastócito, liberando os mediadores pró-inflamatórios no nosso organismo e levando a reação alérgica, que liberada, a histamina nos nossos vasos sanguíneos, na nossa corrente sanguínea, ela vai aumentar a permeabilidade e o tamanho dos capilares, havendo uma vasodilatação.